Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a Juliana Abud e tô aqui para apresentar mais um episódio do Papo In, o programa da Instora Audiovisual, sempre trazendo conversas super interessantes com as grandes referências do mundo da comunicação audiovisual. Hoje, vamos bater um papo com um dos grandes talentos da nova geração de comunicadores brasileiros. Ela é jornalista, formada em 2010, mesmo ano em que ela iniciou sua carreira como repórter no SBT, onde permaneceu por 10 anos. Hoje, é apresentadora da Jovem Pan News, além de produzir conteúdo nas redes sociais como influenciadora digital. Eu tenho a grande alegria de receber aqui no Papo In a belíssima e talentosa Kalina Sabino. Seja bem-vinda, Obrigada! Eu adorei essa descrição. Nossa, amei. Obrigada pelo convite, tá? A gente adorando agradece estar aqui no Papo In com vocês. por você ter vindo. Bom, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu fiz esse resumo, mas eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para ser contada. Tem algo a mais que você pode contar pra gente, desde lá do seu começo? Ai, tem, né? Eu comecei, como vocês disseram aí, eu entrei em 2010 em jornalismo, no SBT. Mas antes de ser jornalista, antes de começar na área, no meio, eu fui garçonete no Outback. Cara, ser garçonete no Outback é puxado, hein? Tem, só aquelas bandejas, as louças gigantescas, um peso, aí eu ficava pensa, assim, de um lado, o cavalete do outro. Enfim, mas foi incrível, uma experiência incrível. É verdade. Porque foi no meu primeiro ano de faculdade, isso foi em 2007. Então eu tinha que ganhar dinheiro, né? Porque eu sou do interior de São Paulo. Meus pais, na época meu pai era vivo e ele me ajudava aqui, né? A me sustentar, a pagar condomínio, aluguel caríssimo. E a gente nunca foi de família rica. Aí eu falei, você quer saber, eu vou trabalhar. No estágio eu ia ganhar 500 conto. 500 conto não dá pra nada, nem naquela época, sei lá, 15 anos. Então, no Outback eu conseguia ganhar um dinheiro a mais. Tudo bem que não era na área, mas eu conseguia me estabilizar mais. Sim. E aí, depois do Outback, eu cheguei a trabalhar em eventos, como promotora de eventos. Aquelas moças que ficam embaladas a vácuo em cima de um escarpão, falando… Embalada a vácuo, eu amei. Gente, eu achava um porre, mas tirava um dinheiro bom também. Aliás, foi assim que eu conheci a Luna, que é minha parceira de podcast. A gente fez um evento uma vez pra TAM, no Adventure Sports Fair, uma feira de… Acho que foi lá na Bienal, no Parque Ibirapuera. Não sei, faz tanto tempo, gente, tinha 18 anos. E aí eu cheguei, toda riponga, que eu era toda riponga na época, cantando um Bob Marley. Vi uma moça linda, alta, magra. Eu falei, nossa, que moça bonita. Em Penápolis eu não era acostumada a ver gente bonita assim. Mas tinha uma cara de séria, eu falei, é metida. E eu cantando meu Bob naqueles MP3zinho, lembra? Bem Lembro! Então. Aí ela me olhou e falou, você curte Bob? Eu falei, eu curto. Aí a gente se apaixonou uma pela outra, a amizade cresceu assim. Bob Marley Bob fazendo Marley. amizade. E aí depois eu fui redatora numa produtora de como que chama? Serenata de Amor, enfim. Gente, isso é muito curioso. É, muito curioso. Escrevia texto de alguns personagens. Escrevia paródia. Nossa, que legal. Doideira. Aí depois fui fotógrafa, mas aí foi um trampo voluntário de um site, né? De um site de meio ambiente, porque eu queria muito trabalhar com meio ambiente no começo, quando eu entrei no jornalismo. Depois que o meu rumo foi para outro lado. Enfim, aí eu entrei no SBT. Aí depois que eu entrei no SBT como estagiária, em 2010, que aí a coisa deslanchou no jornalismo mesmo. Que eu vi que eu gostava de TV, de câmeras, de microfone, de luzes e tudo mais. E aí você ficou por 10 anos lá? 10 anos no SBT. E comecei estagiando, aí fui contratada, assim que eu me formei, em 2010. Em 2012 eu fui pra reportagem. E aí, depois, lá pra 2016, aí eu fui pra bancada. Aí eu consegui ir pra bancada, então eu fui crescendo. E você prefere a rotina da bancada do que hoje a reportagem, em dia, eu tô cansada, né? Hoje em dia eu já sou cansada. Sou uma Balzac cansada. A rua, ela exige um pouco da gente. Cansa, né? Cansa. Hard News cansa, né? Hard News cansa. Você tá todo dia ali, não sabe pra onde você vai, que hora você volta. Você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Embaixo de sol, embaixo de chuva. Num lugar, sei lá, hostil ou não, sabe? Então… É aquela coisa que, quando você tá no começo de carreira, você tem um gás, um ímpeto de ir lá fazer. E depois de um tempo, você fala, putz, nada melhor que o meu sossego. Ai, sem dúvida, um ar-condicionado. E é super desafiador também fazer bancada, né? Tipo, estou na bancada, tranquila, ar-condicionado, câmera, luzes.
sem intercorrências de rua. Não é assim. É uma baita responsabilidade. Muita. Porque a sua cara ali. Então, você vira a cara do jornal, né? Você vira a cara do jornal. Por mais que tenha erros nos bastidores e tal, quem tá ali… Tipo, você fica calada. Porque o TP não rolou. Porque o TP não rolou. Ou porque, enfim, caiu a matéria. Ou porque… É a sua cara ali, quem tá vendo vai achar que você tá dando tilt em você. Quando, na verdade, um monte de coisa tá acontecendo lá atrás. A galera gritando num ponto do seu ouvido, você tendo que improvisar, raciocinar ao vivo. É uma baita responsa. Mas a rua também te traz um pouco dessa cancha, dessa segurança pra estar na bancada, né? Se não fosse a rua, certamente eu não ia ter isso. Porque na rua você aprende o improviso, né? A lidar com o vento, com alguém doido que vem te pentelhar ali, você tá no meio do ao vivo, a pessoa que vem querer conversar com você, sabe? Buzina, chuva, tudo que acontece, né? De um tudo mesmo. De um tudo que acontece. Então a rua te ensina a ter essa malemolência de ai, caiu tudo, vamos lá, vamos aí, enfim. Segue o baile. Segue o baile. O barquinho não pode parar. E a sua ida pra Jovem Pan? Então, aí no SBT eu fiquei até o final de 2019, fui demitida em mais um corte. Eu até nem achei que fosse sobreviver a tantos cortes, né? Porque eu sobrevivi a vários Jasons que passaram naquele SBT. Porque o Silvio Santos, você sabe, né? Ele é uma pessoa imprevisível. Instável. Tão instável. Ele oscila, então agora eu quero isso, não quero. Quero isso, não quero. Quero isso, não quero. Tem muitos colegas que trabalham no SBT. Então… Sempre falam, desde a época de faculdade falavam isso. Aí ele acabou… Não dá, instabilidade absurda, sabe? E eu já tava assim, há 10 anos lá. Falava, cara, nossa, tô sobrevivendo bem. Segurou legal. bem. E aí ele cortou o SBT Notícias, que era um jornal que eu também apresentava durante a madrugada. Uma grande equipe foi demitida. E aí eu comecei a ficar sem espaço. Porque teve uma época que no SBT eu me encaixava mais nas matérias de comportamento e entretenimento do que policial. E foi uma época que ele focava muito em matérias policiais, em factual. E aí eles me fizeram uma proposta que eu não aceitei para ir para um horário que eu falei, não preciso passar por isso de novo. Enfim, não era algo que me satisfazia mais profissionalmente naquele momento. Eu falei, não, já cheguei aqui, não tenho por que eu voltar atrás. Falei, não. Aí eles, então a gente vai ter que te desligar. Eu falei, então tá bom. Vambora, eu fico aberta a novos desafios, né? Sim. E aí foi isso, eu fui demitida numa quinta-feira. Na sexta, uma ex-diretora da Jovem Pan me ligou, a Fernanda Ortiz, aliás, beijo Feira, ela é maravilhosa. Na sexta, ela me ligou porque várias pessoas me indicaram pra ela. Então, nossa, que legal. Foi muito legal. E eu fui descobrir só depois, pra ver se eu tinha disponibilidade de gravar um piloto na segunda. Falei, beleza, gravo. Na segunda eu gravei esse piloto e eu já tava contratada. Então eu fiquei o fim de semana desempregada só. Rapidíssimo. Que ótimo. Foi ótimo, que achei legal. incrível. Mas foi uma baita responsa, né, Ju? Porque muito diferente. Né? A Jovem Pan, ela respira política, economia de forma densa. Então, eu que saí do SBT fazendo reportagem de carrinho de rodas para cachorro manco, chegar na Jovem Pan, entrevistar ministro do Supremo Tribunal Federal, governador, senador, deputados, enfim, sabe? Então eu fiquei, Mas isso já fazia parte das suas preferências, assim? Não, nunca pensei. Então você mergulhou pra estudar. Mas assim, foi o beabá mesmo. Eu chegava em casa, autodidata, e voltei a ver qual o papel do legislativo, o que faz o Congresso é composto pelo quê? O básico, o que é uma PL, o que é um PL, o que é uma PEC, o que é um decreto. Eu tive que entender tudo isso de novo para poder ter um embasamento, propriedade para perguntar. E depois que eu comecei a me familiarizar, aí eu vi que eu gostava de falar de política. Nunca imaginei. Era apaixonante, né? Mas era algo que eu falava, puta saco, política, nossa, chato. Porque eu não sabia. A partir do momento que você descobre um pouquinho, aí você fala, não, olha que importante isso impacta saber. na nossa vida. Lógico, não dá pra você ser alheia a isso. Olha o cabelo de louca. Tá linda, maravilhosa. Quebrou a minha escova. Sabe aquela escova que você escova e alisa ao mesmo tempo? Eu fui fazer isso antes de vir pra cá, quebrou. Tá quebrada. Então, por isso eu vim assim, vocês me desculpem. Nem precisa fazer nada. Tá uma mas é isso. E aí eu sentei, o meu primeiro dia de bancada, que foi a estreia do Estúdio 1 da Jovem Pan, que eles foram pro vídeo de vez. Da estreia, na verdade, do aplicativo Panflix, não da TV, né? Que estão no canal pago.
A estreia eu fiz ao lado de Thiago Berraich e de Joseval Peixoto. Caramba! Pensa como eu tava assim, ai meu Imagino. Deus. O meu repita saía até um repita. Se você tivesse que segurar as fitinhas, tava assim. Sim, né? porque, nossa… Mas foi incrível. Mas é lindo também, né? Poxa. Amparada por grandes profissionais. Sim. E você também com muita experiência, que ser novo é diferente, né? Um novo é diferente, né? Desconhecido é diferente. E aí você também foi pro Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, que foi esse. Aí foi a estreia do Jornal da Manhã na Panflix, que é esse jornal ao vivo das 6 às 10 da manhã, segunda a sexta. 4 horas ininterruptas ao vivo. Nessa mudança de rádio pra TV, que é muito diferente. Então, assim, eu já estava adaptada à TV. Então, eu sabia o esquema de TV, de câmera, enfim. Mas não estava adaptada ao ritmo da rádio, que é uma dinâmica diferente. É muito mais rápido. Então, enquanto na TV você tá lendo uma cabeça, né? Que é aquela parte que o apresentador lê. Você pode dar um espaço maior, uma pausa na sua leitura. No rádio não, é pá, pá, pá. Porque 1 segundo que quem tá ouvindo fica mudo, a pessoa já fala, ih, deu problema. E aí eu tive que me adaptar a isso. fazer uma linguagem nova, né? Sim. Que legal. Assim como eles se adaptaram à linguagem da TV, eu tive que me adaptar à linguagem do rádio. Foi desafiador. Muito legal saber desse bastidor. Muito legal mesmo. Não, eu ficava… E eu sou muito autocrítica e exigente. Então eu chegava em casa e treinava muito, assim, sabe? Você ficou um tempo no Pânico também, levando a parte de notícia no Pânico. As trombetas do apocalipse. Achava muito legal aquilo. E você que trazia, você que escolhia as notícias que iam pro ar. Eu lembro que você falava, eu trouxe isso, trouxe aquilo. Não, era tudo eu que apurava. Não era Ctrl-C, Ctrl-V. E como que você escolhia, Kalina? Gente, é o feeling, né? Aí eu acho não. Aí entra a experiência de ter feito jornalismo. Porque além de estar na rua diariamente no SBT, ou de estar apresentando na bancada na Jovem Pan, você estuda o espelho de um jornal e você vê quais são as notícias do dia, né? As manchetes, que são as principais notícias. Então, a partir daí eu sabia que eu tinha que dar umas 3, 4 notícias, eu selecionava uma de cada editoria, sei lá, saúde. Eu fiz em meio à pandemia, então eu sempre trazia um pacotão de saúde ali, né? De vacinados, de mortes, de, enfim, avanços na ciência ou não. Agora, ao final, tinha guerra na Ucrânia, então guerra na Ucrânia sempre em pauta. Aí política, na época, era a CPI da Covid. Então, eu sempre pegava editorias diferentes, o que estava repercutindo mais, né? De acordo com essa experiência que a gente sabe do espelho do roteiro do jornal. Então, eu chegava na redação da Jovem Pan todo dia, 10 horas da manhã. Mas assim que eu acordava, 7. Eu sempre acordei umas 7, 7h30. Eu já entrava nas principais agências e já me inteirava de tudo que estava acontecendo. Ia entendendo tudo que estava acontecendo. O jornalista tem que fazer isso, né? Um papel de jornalista. Sim. E depois, quando eu chegava na redação, mais uma passada ali nas principais agências de notícia e apurava. Não deixava só assim, isso aqui… Por exemplo, às vezes tinha alguns exclusivos, da Folha de São Paulo, uma denúncia que chegou a ter contra um convênio de saúde em meio à pandemia, uma denúncia grave. Sim. Uma exclusiva, se não me engano, era da Folha do Globo, não me lembro. Eu fui até questionada na bancada do Pânico, né? Um dos integrantes me questionou. Kalina, essa é a notícia do dia, você não trouxe? Falei, fulano, essa exclusiva não é minha. Eu não tive acesso a esses documentos, eu sei que é uma bomba, mas eu não vou dar barrigada, vai que… Vai que não é, no fim das contas, vai que não tem que ter tempo de apurar. Exato, interessantíssima essa responsabilidade. Muito, porque de repente eu vou e dou o que outro lugar deu, e aí de repente tá sob investigação, a investigação chega a uma conclusão diferente. E aí? Eu vou ficar com que cara, entendeu? Então o jornalismo é isso, você tem que apurar você mesmo, e ambos os lados. Então se eu tive a resposta de um lado e não tive do outro, o máximo que eu posso dizer, olha, se algum problema da Prefeitura de São Paulo, olha, entrei em contato com a prefeitura e não tive nenhum retorno, mas entrei em contato. Sim. Agora, uma exclusiva de documentações nesse sentido que o repórter conseguiu, porque é uma fonte exclusiva dele, eu não vou dar. É muita responsabilidade. É verdade. É bom ouvir você falar isso. Então eu apurava tudo que eu tinha certeza ali, eu dava, entendeu? Que legal. Agora, você falou um pouquinho da sua rotina. Hoje, você compartilha um pouco da sua rotina nas suas redes sociais, né? Sim. Como é que você faz como é que você cria esse conteúdo? Você planeja?
seu lado jornalístico te traz isso. Eu vejo muito a Cora Coralina aparecer nas suas redes. Ela é linda, a filhinha pet dela, pra quem não sabe. Coisa mais linda da vida. Eu falo que é minha Cora Coralina, a Cã. Não, Ju, eu não planejo nada. Tanto que às vezes tem dia que eu não... Nas redes sociais, eu falo pras pessoas ali, claro, às vezes eu publico, né? Quando eu tô nativa no jornalismo e tal, eu publico, às vezes bastidores. Mas eu publico mais a paisana, assim, nas minhas redes sociais. Quem é a Kalina de verdade? Porque ali na bancada é aquela mulher séria falando repita. Fora da bancada é isso aqui, que nem pentei o cabelo pra mim. Pentei, mas o problema é que... A escova quebrou, minha gente. A escova quebrou. Então, mas é isso, eu procuro mostrar, porque o que eu percebo, Ju, que as pessoas gostam de ver aquela pessoa que elas projetam na TV daquele jeito, ver como ela é na vida normal. Então, esse fim de semana, por exemplo, eu fui numa feira e comi 2 pastéis. Publiquei a foto dos 2 pastéis. Tudo, nossa, Kalina, você é desse tipo, grona? Gente, sim. Equilíbrio é tudo na vida. Equilíbrio é tudo na vida. Aí, sei lá, se eu vou fazer uma viagem ou se eu vou... Eu procuro compartilhar quem eu sou de verdade pra ter essa proximidade com o público, sabe? Sim. Pra eles verem que não existe. A única diferença de mim, pra quem tá me assistindo, é que eu estou em exposição. Mas eu sou uma pessoa, entre aspas, normal. Normalzinha, sabe? Sou sim, Murilo, sou normal. O Murilo já tá gritando ali no Sou super normal, sou sim. É maravilhosa. E ouve Bob Marley. E ouço Bob, entre outras cositas más. Ó, mulher jovem, olha como você está representada aqui no nosso roteiro, tá? Eu já quase esqueci dele, tá? Que a gente tá trocando uma ideia tão gostosa. Mas olha a próxima pergunta. Mulher jovem, inteligente, talentosa e linda de viver. Não, e é real, gente. Quem escreveu, muito obrigada. Eu vou pagar os 10 contos depois da hora que eu sair dessa entrevista. É linda mesmo, é talentosa, é jovem. Balzacer. Eu sou uma Balzacer. Na verdade, Luna e eu somos Balzacs. E as nossas seguidoras ou seguidores, a gente chama carinhosamente de Balzacers. Por causa do nosso podcast, Balzacs Podcast. Então eu descobri que eu sou uma Balzac. Balzacer? Balzacer, você é Balzacer. Agora, porque eu também sigo e amo este conteúdo, nós vamos falar já já. Tá bom. Mas aqui na pergunta tá dizendo... Como você avalia a evolução e o papel da mulher nessa área nossa aí de comunicação? Olha, Ju, há uma evolução. Há uma evolução grande, mas eu ainda acho que... Bom, não tem como eu falar sobre o papel da mulher na área de comunicação e não falar sobre o machismo que tem, né? Eu não falo nem na área de comunicação aqui, a gente que fica em frente às câmeras, mas por trás. Quantas diretoras, quantas chefes executivas, entendeu? A gente ainda vê. O número é bem menor. Aumentou. Sim. Isso é fato do que está evoluindo. Há 15, 20 anos era bem diferente. Eram só homens em cargos superiores. Mas agora tem mais mulheres. Eu vejo na Jovem Pan tem, no SBT de onde eu vim também tinha. Não chega a ser o cargo de diretora. Mas são cargos altos, né? Que vem depois na hierarquia. Então, acho que ainda tem uma deficiência nesse sentido, mas como em todos os outros... no mercado de trabalho no geral, né? Como em todas as outras profissões, a gente tem lutado para conseguir mais espaço e é devagar, a gente sabe, porque a vida toda foi o patriarcado, o machismo, então é devagar. Mas a gente tá aí tentando. Estamos chegando. Sobre a convivência com homens no mercado de trabalho ou de comunicação. Quando eu era estagiária, eu sofri alguns assédios. Sim. Porque hoje em dia ninguém mexe comigo. Por quê? Porque hoje, querendo ou não... tem voz, né? Tenho voz, entendeu? Sou uma mulher de 34 anos, já sou apresentadora de jornal. Ninguém vai titubear comigo de me chamar para um almoço e não sei o quê. E aí uma pessoa mais vulnerável, estagiária, que tá no começo de carreira, quando chega um cara muito pica e chama ela para um almoço, para sair, para não sei o quê, ela fica com medo de falar, não, vai que perde o estágio, vai que perde a oportunidade. É, muito louco. Então, toda mulher já pensou isso, né? Sim, eu já pensei isso. Eu já passei por isso, eu pensei isso, neguei. Sim. E depois que eu neguei, eu ainda tive uma represália, onde eu trabalhava, sem dúvida. Porque eu neguei, entendeu? Mais paciência, eu sou mais a minha dignidade, a minha índole, o que meu pai e minha mãe me ensinaram do que ceder. Não julgo quem cede, porque a pressão é grande.
cada um faz o que quer, mas eu, naquele momento, eu não quis. Por isso tem que ter a liberdade de querer. Exatamente. Ou não, quer fazer, faz. Né? Quer fazer, faz. Então a gente sente que existe muito isso ainda. Mas enfim, né? Estamos caminhando, estamos lutando contra isso. Vamos falar de Balzac? Vamos falar de Balzac, do nosso neném. Conta tudo. Luna e você criaram um podcast chamado Balzacs. Por quê? Conta tudo pra gente. Bom, Ju, Luna e eu, nós somos amigas desde os 18 anos, né? Como eu falei aqui pra você, que a gente se conheceu num evento. E aí a gente ficou muito intensa, a nossa amizade durante um ano inteiro. Aí depois houve um distanciamento, porque ela foi morar no Rio de Janeiro, ela praticamente casou, foi morar junto com o ex-namorado dela. Eu também praticamente casei, que fui morar junto com outro ex. Só que ela no Rio, eu aqui em São Paulo, a gente se falava por meio de Instagram, WhatsApp, mas a gente ficou 10 anos sem se ver. Aí ela terminou este relacionamento, eu terminei o meu. E a gente se reencontrou. Excelente oportunidade. Prestes a fazer 30 anos. Ah, que legal. E aí a gente fez o nosso primeiro projeto, que foi uma viagem, que era um sonho nosso. Uma viagem pela Califórnia. Aí a gente também foi pra Vegas, Grand Canyon, alugamos um conversível. Ai, gente, que demais! Aquelas coisas de colegial, sabe? Que legal! Você vê esses filmes norte-americanos, que as meninas… que nem tem um clipe, que foi o clipe que a gente se baseou a nossa viagem do Aerosmith, Crazy. Que tá… aquele clipe maravilhoso que ela sai… essas histórias. A gente se baseou naquele clipe total, a nossa viagem. Então a gente alugou um Mustang, que a gente chama carinhosamente de tranca, por causa de potranca, né? Que é um cavalo Mustang, então é tranca. Tô ouvindo risadas. A gente alugou a tranca e aí a gente saía com a tranca por aí, né? Mundo afora. Califórnia, enfim. E foi incrível. E aí a gente voltou pra São Paulo, aí a gente já tinha feito 30, né? E foi aquela fase que a gente se sentia muito autossuficiente, poderosa, empoderada. É muito legal. Muito gostoso. Que fase boa. Muito. Parece que vira uma chavinha. Vira. Você aprende a falar não pra umas coisas, sim pra outras, tacar o foda-se, ser você. E foi isso, entendeu? E aí a gente fez essa trip, e aí a gente voltou e falou, cara, a gente tem muito potencial de fazer algo juntas, mas que seja além de diversão, pode ser até diversão e trabalho, sabe? E aí a gente ficou com essa ideia na cabeça. Aí, Ju, recentemente, eu apresentei uma proposta de um programa na PAN, mas por conta desse movimento das eleições e tal, a gente chegou a gravar um piloto, ficou bem legal, um programa também de mulheres, né? Só que não a pegada do Balzacs, é outra pegada. Ficou bem legal, só que a gente precisou regravar, só que por conta das eleições ficou parado ali, entrou na gaveta por enquanto, pode ser que eu retome ele. E a Luna, eu apresentaria esse programa e a Luna era uma das minhas convidadas, porque por mais que ela seja formada em relações públicas, ela trabalha com marketing digital, ela é muito boa comunicadora. Então ela fala muito bem, e eu sempre vi potencial nela. E ela sabe se impor, ela é desenvolta, articulada, linda. Ai, aliás, Luna, tá me devendo uma Heineken, Luna, depois dessa, viu? Mostrem pra ela esse trecho, só por favor. Aliás, o papo com ela já tá marcado aqui no Papo viu? Ela é incrível, você vai ver, ela é incrível. E aí eu a convidei, e depois não deu certo por enquanto. E aí um dia a gente tava num restaurante aqui perto, um barzinho restaurante. E ela, vamos deixar isso esfriar, vamos fazer algo nós duas, vamos lançar um podcast, vamos. Aí a Luna que deu a ideia desse lance de balzaquianas. Acho que a gente podia falar com as mulheres balzaquianas como a gente, e não sei o quê. Então, balzaquiana é mulher acima de 30. Isso, que nem o debutante que faz 15, a mulher acima de 30. E aí eu amei essa ideia, eu falei, genial, vamos montar um podcast. É incrível mesmo. Isso tem cerca de 2 meses. E tudo foi acontecer. Sim, foi muito rápido, Ju. Tem cerca de 2 meses e meio, no máximo. E aí eu falei, cara, vamos criar então Balzacs. Falei pra ela, porque eu achei um termo desconstruído, meio… Balzacs. Porque quando a gente fez uma pesquisa assim com as nossas amigas, enfim, ou até amigos, você sabe o que é balzaquiana? Muita gente falou, não sei o que é balzaquiano. Quem sabia achava que era um termo pejorativo, tipo, uma mulher de 30, uma mulher mal amada, desgostosa da vida, azeda, não é o nosso caso. Nós somos maravilhosas. Não, porque, gente, aquela música lá do Sérgio Reis, Panela Velha, ela fala, ela tem mais de 30, ela já é uma coroa. Pelo amor de Deus, gente. Naquela época, né? Olha pra cara dessa mulher, olha pra cara dessa Calininha. Gente. Pelo amor de Deus, isso que dá um caldo. E aí… E aí a gente falou, não, vamos fazer dessa forma.
e falar com a mulher e mostrar a mulher de verdade. Como se fosse nós duas num bar, conversando, como estávamos naquele dia, falando de carreira, falando de surtos, de paranoia, de sexo ruim ou sexo bom, falando de relacionamentos, falando de, eu não sei se eu quero ter filhos, se eu quero congelar óvulos, metabolismo, cara, tudo sabe? que tá na nossa cabeça tudo nessa fase mesmo. Por mais que nós tenhamos segurança de si, que a gente se sinta melhor, existem outras inseguranças e outras fragilidades que a gente gosta de discutir entre amigas, conversar. Então a gente trouxe isso pro podcast, para mulheres 30 a mais. E bem diferente, porque o balzaquiano, este termo, só para dizer de uma forma técnica, quem escreveu sobre balzaquianas foi Honoré de Balzac. Ele é um francês, lá no século XIX, se eu não me engano. Ele escreveu um livro que se chama A Mulher de 30 Anos. E aí esse termo veio daí. Só que Honoré de Balzac, adoro gastar meu francês Achei aqui. Chique. Ele falava que a mulher de 30 anos era a melhor fase da mulher. Que era quando ela exala amor, que ela exala segurança. Que é a melhor fase realmente da mulher depois dos 30. E eu não sei por que esse termo se tornou pejorativo com o tempo. Então a gente quer resgatar isso de volta, entendeu? Sim, que legal. Mas a mulher moderna. E aí, como que tá sendo gravar os podcasts? Tá incrível. Vocês já estão gravando, já estreou. Tá bombando já. Ai, que delícia. Mulher no TikTok em 24 horas, assim, uma coisa do nada. A gente tem mais de 3 milhões de visualizações. A gente vai chegar… Que demais! Do nada, assim, cortes que a gente fez com uma das convidadas, a Dani Moreno, em que ela fala sobre uma doença autoimune que ela descobriu. Esses cortes bombaram, assim, no nível bizarro. A gente tá muito feliz com isso, porque é um alcance muito grande. Sim. Os cortes vão fazendo as pessoas buscarem os programas na íntegra, né? É isso. Esse é o segredo, entendeu? Então a gente tá investindo bastante nos cortes. Eu vi um dela também, falando de… eu não lembro a pergunta, meu Deus. Do Coroa Calejado, Novinho Emocionado. São nossos quadros. Eu adorei! Nós temos quadros. Esse quadro aí, particularmente, foi o que inventei, porque é o que eu passo hoje em dia, estando solteira aos 34 anos. Você encontra ou coroa calejado ou novinho emocionado, né? O cara que tá mais velho, opa, legal, tem uma estabilidade, carreira, não sei o que, mas não quer mais saber de nada, porque tá cansado, calejado. E o novinho que tá emocionadíssimo, querendo já te dar um buquê, assim, sabe? Pra você casar com ele. Só que não tem muito… né? Não tem… Então você fica, que segurança eu vou ter com essa criaturinha? Então você fica nesse meio termo aqui, sabe? Mas tudo bem. Eu amei o podcast Balzacs. Conta pra gente como a gente encontra ele. Balzacs, gente, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, tá como Balzacs, com C mudo S, Balzacs Podcast. E no YouTube também. No YouTube e no Spotify. Temos o canal no Spotify também. É só procurar Balzacs Podcast que você encontra esta carinha de Luna Chiapero e de nossas convidadas lá. A gente sempre tem a entrevista, Ju. O primeiro bloco é de entrevista, né, com as convidadas. A Dani, por exemplo, que foi a primeira, é uma atriz. Mas a gente tem também especialistas, por exemplo, tem a nossa psicóloga que falou muito sobre burnout, síndrome do pânico, nossa, que legal. Crise de ansiedade. Aí a gente vai ter pessoas especializadas em saúde feminina, sabe? Em tudo. Aí vai ter curiosidade, já tem influenciadora digital que fala sobre relacionamento não monogâmico e bissexualidade. Então, de tudo um pouco a gente vai ter. E é um público bem definido, né? Bem legal. Definido. Mas a gente tá… Por mais que a gente fale pras mulheres, os homens também estão muito curiosos. Sem dúvida. Mulher, o que tem de homem assistindo a gente não tá escrito. Eu acho ótimo, que né? Bom, quem sabe eles aprendam um pouco. Isso é bom mesmo. Isso é ótimo. Então, assim, toda quinta-feira, um novo episódio. Eles são gravados. Então, desde Vocês gravam aqui na Store, né? Aqui na Store. Aqui a gente tem o nosso… Aliás, lindo! Eu amei o cenário de vocês aqui do Papo In. Eu também amo. Lindo, lindo, lindo. O de vocês tá incrível também. Tá incrível. A gente é multi. Aqui a gente, super. Muda tudo. E aí a gente tem o bloco do sofazinho das Balzacs. Que é quando você viu esse quadro, o sofazinho. A gente tem quadros mais audaciosos, sabe? Que legal. Aquele momentinho mais relax, que a gente conta experiências de vida. Que legal. Que você viu da Dani. Gente, eu adorei, tô amando os cortes e tá incrível, vale a pena, viu, gente? Dica boa. Dica de Balzac, convido vocês a assistirem. Dica de Balzac. Mas vamos falar de novo do jornalismo. O que você tem, quem você tem como referência no jornalismo atual hoje, de profissional? Olha, como apresentadora, se eu conseguisse chegar 1/3 da capacidade, da persuasão, da tranquilidade, de tudo mais dela, eu ficaria muito feliz, que é a Renata Vasconcelos.
Eu acho ela elegantíssima, uma coisa que eu também gosto de outro nível, né? De outro nível. Mas eu hoje, Ju, eu não procuro mais referências no jornalismo. Porque eu quero ir pro entretenimento. Eu tô decidida que eu quero seguir pro entretenimento. E no entretenimento, o que você tem? A Hebe Camargo. Ela é mara, né, gente? A Hebe Camargo é a minha maior referência do mundo. Ela assim. é uma escola. Ela é uma escola, ela é incrível. Pra você ter ideia, às vezes eu chego em casa, gente. Eu sei que ela já faleceu, eu sei que os programas são lá de 1960, 70, 80. Eu assisto, eu pego aqueles recortes antigos. Assistir ela entrevistando a Nair Belo é o maior entretenimento que você tem da vida. É maravilhoso. Ela é visionária, né? Ela já tinha um jeito de fazer a comunicação muito leve, muito solto. Muito. Que é o que se vê hoje. Que não se vê hoje. Não, que é o que se vê hoje nas redes sociais, que eu tô dizendo. Que eu acho que é pra esse caminho que se tem que seguir, né? Exato. Que a TV tem que seguir também. Porque na TV a gente vê as pessoas ainda muito engessadas, sabe? A Rede Globo, por exemplo, que é referência em entretenimento. Com os programas deles, eu acho muito eu não me sinto. Eles não me pegam, sabe? O SBT, Eliana, eu acho ela muito boa apresentando também, porque é mais popular, né, o perfil. Mas igual a Hebe. E a Hebe sendo entrevistada pelo Clodovil, então, gente, a gente não vê mais esse tipo de material hoje em dia na TV. Eu não sei se eu sou muito nostálgica, mas você vê que ali rola uma naturalidade, uma espontaneidade. Hoje em dia, a preocupação com o visual. Ai, será que tá tudo... Tipo eu agora, que eu tava preocupada com o cabelo. Meu, foda-se. O que importa é o conteúdo, é o que você entrega, é como você entretém, sabe? As pessoas se preocupam muito com pelinho fora do lugar, um não sei o quê. Se tá muito bom, com a estética e menos com o conteúdo. E menos com conteúdo, sabe? Mas assim, podcasts, videocasts estão trazendo já uma necessidade da TV se adequar. Você tem total razão. Já há algum tempo, né? As pessoas estão buscando podcast justamente por isso. Videocast, podcast. Porque a gente fala, assim, de uma forma mais livre e espontânea. Né? A gente consegue ser a gente e sentar e ficar meio que... Tudo bem que eu não posso ficar muito assim, senão o Murilo vai brigar comigo. Mas é mais espontâneo, né? A gente pode ser a gente. Sim, pode. E aquilo que eu te falei, isso atrai o público. E você acompanha podcast, videocast? Você tem os seus preferidos? Além do Balzac. Balzac. Já tá na minha lista de preferidos também. Por favor, favorite, curta, compartilha entre as amigas. Sem dúvida. O episódio, enfim... Aí fiquei muito chateada porque eu descobri que acabou de acabar um podcast que eu amava, que inclusive foi inspiração pra gente criar o Balzac. A linguagem, né? Uma linguagem mais informal, descontraída, com humor mais ácido, que a gente usa bastante. Irônico, assim, uma ironia. É o Calcinha Larga. Nossa, sou apaixonada em Calcinha Larga. Acho muito bom. Da Tati Bernardes, da Camila Frender e da Hel. Só que acabou. Elas acabaram com ele, assim, eu acho que houve uma tretinha entre elas, uma coisa assim. E era um podcast muito bom, porque eram as três entrevistando sempre alguém e um entretenimento muito legal. Aquela coisa que fica 1h30, você coloca pra ouvir, você tá na academia, vai. Quando você vê, você já fez 40 minutos de uma escada que sem nada você não faria nem 5, nem 5, sabe? Porque aquilo é difícil mesmo. É terrível. Então, pra mim, o Calcinha Larga, eu adoro. E aí eu sou de fases, né? Tem uns que nem agora eu tô ouvindo o Paciente 67, Paciente 63, algo assim, com o Seu Jorge e a Mel Lisboa. É ficção. Que legal. Como se fosse uma novela de rádio das antigas, é ficção. Que legal. E é surreal como você vê a pessoa narrando a voz, a entonação, como aquilo te leva para aquilo. Porque eu ficava imaginando, novela em rádio, né? A gente que tem um apelo da imagem hoje em dia. Sim. Mas, cara, você ouvindo tanto ele quanto ela, você fica assim, não é possível. Você é levado pela imaginação e... É maravilhoso. É lindo. A radionovela Radionovela, exatamente. A gente na faculdade teve essas referências. É lindo, né? É lindo. Mas foi o que eu te falei, como a gente tem um apelo da imagem hoje em dia… É diferente. A gente não imagina, mas, cara… A gente tá muito acostumado, muito acostumado. Aí eu também ouvi aquele do Chico Felice, da casa… Como que é? Eu sou ruim pra nome, mulher. Casa da doida lá que escravizou a… Ai, sei. Eu não sei o nome também, mas aquilo ali ficou famoso, Aquele muito famoso. Então eu sou de temporadas, assim. Quem eu assistia, quem eu ouvia frequente, realmente, era o Calcinha Larga. Aí tem outro que eu gosto muito também, que é mais espiritual. Tá aqui, tá no modo avião. Olha isso, parece velha vendo. Sabe o que eu fico vendo assim? Não consegue ver, você fica assim. Que vai aqui, né, ó.
aqui. É, aqui a distância. Enfim, só já que eu te falo. É isso. O meu também tá no modo avião, porque tá aqui em cima da mesa, né? Então vai nós não vamos achar nada. Não. A não ser que a gente tire, paciente, pode tocar. Ih, eu perdi de novo. Paciente 63. O É Nóia Minha, eu adoro também, que é da Camila Frender. Tudo é cura é uma graça. Tudo porque é cura. Tem umas orações pra ouvir antes de dormir ou depois. Ou seja, você consome super esse conteúdo. Consumo, né? Mas Balzac's Podcast, gente, não existe igual. Não existe, top. É o melhor até hoje. É top, é bem legal mesmo. Palmas. Muito legal. Vamos curtir e compartilhar. Sim. Pra terminar. Já? Que mensagem. Então, menina, passou tão rápido. Que mensagem. Uma mensagem que você deixa para os profissionais que estão começando no mercado audiovisual, buscando reconhecimento e relevância na área também, né? Então, a mensagem que fica é: se você quer muito, se você gosta muito, se é algo… Primeiro de tudo, tem que te dar tesão, tá? Tem que ter vontade de fazer, tem que ser algo que você gosta. Porque eu não vou mentir, o mercado é concorrido como todos os outros mercados, às vezes pode ser injusto, então você tem que gostar muito e persistir. Se você gosta muito, persista, porque você vai conseguir. Tudo que a gente insiste, a gente consegue. Aquilo que a gente deseja realmente de coração, a gente consegue. Agora, se você sente que não é algo que você tá fazendo só por fazer, porque é modinha, porque não sei o quê, nem adianta. Você vai ser comido pelo meio, tá? Então, assim, sentindo tesão, sentindo emoção, persista, cara, porque vai dar certo, vai conseguir. Você vai ver muita coisa acontecendo que vai te desagradar, mas tudo bem, você vai se acostumar, você vai calejar, mas vai dar certo. Escuta o que eu tô te falando. E nada cai do céu, nada é fácil, assim. A não ser pra quem é herdeiro, pra quem tem um contato aqui, outro ali, pra quem não é. Como eu nunca fui, cheguei do interior, né? Muita nem o Chaves com aquela trouxinha de roupa. Eu tive que persistir, e não que hoje eu esteja, mas eu tô bem feliz com a realização que eu tenho hoje. Precisa confiar no seu trabalho. Exatamente. Nem mais, nem menos. E não deixa ninguém te pôr pra baixo, te questionar, questionar a sua competência. Se você sabe da competência que você tem e tudo mais, cara, vai firme. Vai firme, confia. Cá, não sei nem como te agradecer. Imagina, eu sou péssima pra dar mensagem. Você arrasou. Tá uma delícia o papo. Eu vou te ver mais ainda no Balzac's. Sim, quero ser sua amiga. Você faz favor de ser minha amiga. Sim. Me chama no Zap. Eu te amo. Você pode participar um dia. Tá convidadíssima. Obrigada. Sim. Amei nosso papo. E assim a gente termina mais um episódio do Papo In, o programa da Instora Audiovisual. Esse é o espaço ideal para compartilhar ideias, analisar tendências e trocar experiências. Porque com certeza a gente precisa se informar mais para se inspirar mais e interagir mais. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no nosso próximo papo.